As engrenagens cônicas, elas são utilizadas em situações em que é necessário mudar a direção do movimento dentro de um sistema de transmissão, normalmente formando um ângulo de 90 graus. Nós vamos estudar os conceitos básicos dessas engrenagens, que podem ser classificadas como engrenagens cônicas de dentes retos, as espirais, aquelas que possuem dentes curvos, ou hipoides, que são muito utilizadas em diferenciais automotivos e também no acionamento de máquinas e ferramentas. Alternativamente, existem as engrenagens cônicas Zerol, que são patenteadas por possuir dentes curvos, porém com ângulo espiral nulo. Iremos aprender hoje a calcular os ângulos do cone primitivo do peão e também da coroa, além da geratriz relativa no diâmetro primitivo, também chamada de comprimento do cone primitivo. Vamos nessa? Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso para falar hoje sobre os conceitos básicos das engrenagens cônicas. Na nossa introdução, vimos que elas são utilizadas para transferir movimento entre eixos não paralelos, geralmente quando estão a 90 graus um do outro. Mas há casos em que aproximadamente entre 75 e 110 graus elas também são utilizadas, mas a maioria das aplicações os eixos são perpendiculares. No caso de dentes retos, as engrenagens são aplicadas quando temos velocidades tangenciais menores que 5 metros por segundo, ou de até 5 metros por segundo, onde não se tem uma preocupação exagerada com a questão do ruído presente na transmissão. Quando você quer um pouco mais silenciosa ou mais compacta, a gente usa as engrenagens cônicas espirais. A gente vai mostrar elas daqui a pouquinho. Então, nós temos as engrenagens cônicas de dentes retos, ok? Como é mostrado aqui na figura, observe que esse eixo é 90 graus, os eixos são perpendiculares, mas como nós mostramos, esse eixo também pode ser diferente de 90 graus em determinado intervalo. Também essas engrenagens, elas podem ter dentes curvos, que nós chamamos de engrenagens cônicas espirais. Quando os eixos cortam-se num ponto, eles são concorrentes. E, por fim, temos as engrenagens hipoides, também conhecidas como cônicas hipoidais, que possuem eixos reversos, ou seja, eixos que são deslocados. Observem aqui que temos um offset, uma certa distância entre os eixos. Vamos seguir mostrando algumas das nomenclaturas utilizadas para esse tipo de engrenagem. Temos aqui o delta, que é uma letra grega, o delta minúsculo. A gente está bem acostumado com delta maiúsculo lá da equação de segundo grau. Temos aqui um delta minúsculo. O delta 1 é relativo ao peão. O delta 2 relativo à coroa. Sempre que aparecer o índice 1, é da menor engrenagem, que é o peão. O índice 2 da maior, que vai ser a nossa coroa. O delta 1 é o ângulo do cone primitivo do peão e o com índice 2 o ângulo do cone primitivo da coroa. Aqui nós estamos considerando que a soma desses ângulos vai dar 90 graus, ok? Que seria o ângulo entre os eixos das engrenagens. Observe também, temos aqui a cota de dp1, o diâmetro primitivo do peão, e dp2, o diâmetro primitivo da coroa. Então, assim como as engrenagens de dentes retos cilíndricas e também helicoidais, a cônica também vai ter o diâmetro primitivo, que é a mesma fórmula que nós utilizamos anteriormente, que é o módulo vezes o número de dentes, ok? E esse ângulo aqui, que é a soma de delta 1 e delta 2, um ângulo entre eixos, a gente vai considerar aqui 90, mas na próxima aula a gente vai fazer um exemplo que é diferente de 90. Observe que são dois troncos de cone. Quando a gente fala em engrenagens cônicas, são dois troncos de cone. Se você considerar aqui esse ponto de interseção até a parte mais externa, a gente estaria falando aqui do comprimento da geratriz do cone. Nós vamos representar aqui por RA, que é a geratriz relativa no diâmetro primitivo, que também é conhecida como comprimento do cone primitivo. Alguns livros chamam de L, mas a maioria chama de RA, que é essa geratriz, o comprimento da geratriz, que seria essa distância aqui representada na figura, RA, que ela é a mesma, tanto para o peão como também para a coroa, esse valor de RA, que está medido aí no diâmetro primitivo. O B seria a largura da face da engrenagem, que está aqui, seria essa largura,
que normalmente são iguais também em ambas as engrenagens, ok? E nós vamos agora aprender a determinar o comprimento do cone primitivo, o L, ou RA, como nós falamos anteriormente. Observe aqui, nesse triângulo retângulo que vamos fazer, cuja hipotenusa é o RA, observe que os catetos, se você observar aqui na figura, para esse RA aqui, teríamos aqui na horizontal a metade do diâmetro primitivo da coroa e na vertical a metade do diâmetro primitivo do peão, formando um triângulo retângulo que nós representamos aqui, ok? A metade de dp1 e a metade de dp2 seria o raio primitivo. Então, nós podemos dizer que a hipotenusa RA, que é a geratriz, é a raiz quadrada do raio primitivo 1 ao quadrado, mais o raio primitivo 2 ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, ok? Outro detalhe bem importante é que a soma dos ângulos vai dar o ângulo entre eixos da engrenagem, que nós chamamos de delta, vai ser o delta 1 mais o delta 2, ok? E aí a gente pode determinar esse ângulo a partir da relação também aqui dos diâmetros. A partir do mesmo triângulo de catetos dp1 sobre 2 e dp2 sobre 2, nós podemos determinar o ângulo do cone primitivo, tanto para o peão como para a coroa. Agora, o detalhe é que nosso ângulo total aí é 90 graus, um ângulo entre eixos da engrenagem. Se nós fazemos a tangente aqui de ΔI, vamos ter o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Nós podemos simplificar o 2, logo vai ficar dp1 dividido por dp2, como mostrado aqui. Mas note que o diâmetro primitivo é dado pelo módulo vezes o número de dentes. Então, se a gente coloca aqui o módulo vezes o número de dentes do peão e no denominador o módulo vezes o número de dentes da coroa, nós já vimos a lei do engrenamento que para duas engrenagens ter o perfeito engrenamento, elas precisam ter o mesmo módulo. Então, nós podemos simplificar aqui M com M e fica aí que a tangente de ΔI é igual a Z1 dividido por Z2, ok? Então, temos aí como determinar o primeiro ângulo. Vamos fazer semelhantemente com o ângulo primitivo da coroa, ΔI, ok? Quem seria a tangente de ΔI? Se nós fizermos esse mesmo triângulo aqui com ΔI, nós vamos encontrar dp2 sobre dp1. Como dp2 é o módulo vezes o número de dentes, se nós dividirmos aqui, vamos simplificar também o módulo e ficaremos que a tangente de ΔI vai ser aí Z2 sobre Z1. Uma dica é que se você quer o ângulo ΔI, no numerador vai ficar Z1. Se você quer ΔI, no numerador vai ficar Z2, ok? E para determinar o ângulo, a gente faz o inverso da tangente, ou seja, o arco cuja tangente vai ser essa razão. Nós iremos determinar o RA agora a partir do seno do ângulo. Então, nesse mesmo triângulo, a gente já sabe que a hipotenusa é o RA, que é a geratriz relativa ao diâmetro primitivo. Não se esqueça que ele também pode ser chamado de L em alguns livros. Então, se a gente faz o seno de ΔI, vai ser o cateto oposto, ok? Que vai ser dp1 sobre 2, dividido por nossa hipotenusa, que é RA. Se nós multiplicamos meio pelos extremos, ficamos aí que RA é igual a dp1 sobre 2 dividido pelo seno de ΔI, ok? Então, se você tem dp1 e divide por 2 seno de ΔI, você vai estar encontrando o comprimento da geratriz, que é a mesma se você utilizar também um ângulo ΔI, vai dar o mesmo valor, só que aqui você vai utilizar o diâmetro primitivo 2, ok? Se a gente faz essas operações, a fórmula para o RA, a partir do diâmetro primitivo 2, você tem que dividir por 2 vezes o seno de ΔI. Mas em ambos os casos vão dar o mesmo resultado. Ou o RA pode ser dado pela raiz quadrada, como nós vimos anteriormente, do raio primitivo 1 ao quadrado, mais o raio primitivo 2 ao quadrado, ok? Para delta igual a 90 graus, a gente pode até substituir aqui RT1, raio primitivo, é a metade do diâmetro primitivo. O diâmetro primitivo é o módulo vezes o número de dentes, então a metade dividido por 2 ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa com o raio primitivo 2, seria mz2 dividido por 2 ao quadrado. A gente pode elevar aqui o denominador 2 ao quadrado, ficaria 4, ok? Em ambos os casos.
E vamos deixar aqui no numerador mz1 ao quadrado e mz2 ao quadrado. A gente pode repetir aqui, como é uma soma de mesmo denominador, vamos repetir o 4 no denominador e somar o numerador. Como o módulo é um número positivo, a gente pode tirar da raiz. Então, esse m vem aqui para frente. Logo, o RA também pode ser dado pelo produto do módulo vezes a raiz quadrada de Z1 ao quadrado mais Z2 ao quadrado dividido por 4. Então, a gente vai ver que dá o mesmo resultado se nós utilizarmos essas fórmulas aqui vistas anteriormente. Dessas duas fórmulas aqui, também são uma relação bem interessante, porque se RA pode ser dado ou dessa forma ou dessa segunda forma, por comparação, RA é igual a RA. Logo, dp1 sobre 2 seno de delta 1 é igual a dp2 sobre 2 seno de delta 2. Nós podemos simplificar esse 2 aqui. Se nós multiplicássemos ambas as equações por 2, iria dividir, ok? E dp1, a gente já sabe que é o módulo vezes o número de dentes 1, ok? Poderia extrair daqui a relação que dp2 está para dp1, assim como seno de delta 2 está para o seno de delta 1. Se você fizer meio pelos extremos, vai dar aqui o mesmo resultado se você fizer também aqui em cima. Então, dessa relação, lembre que dp2 sobre dp1 é a relação de transmissão. Quando a gente divide o número de dentes da coroa pelo número de dentes do peão, ou faz a relação dos diâmetros primitivos, nós estamos encontrando a relação de transmissão, ok? Que é igual a seno de delta 2 sobre seno de delta 1. Que também nós já vimos em aulas anteriores que a relação de transmissão Z2 sobre Z1 também é igual a N1 sobre N2, que é a rotação do peão dividido pelo número de rotações da coroa. Então, a relação de transmissão para engrenagens cônicas pode ser dada aí por essa forma. Nós vamos fazer um exercício, vamos considerar duas engrenagens cônicas a 90 graus, com ângulo de pressão de 20 graus. Se você tem dúvida do que é ângulo de pressão, volta lá em nossas aulas anteriores e confere. Vamos considerar o módulo 3 e o número de dentes do peão vai ser 21 e o número de dentes da nossa coroa 63. Nós vamos calcular inicialmente a relação de transmissão I, que é dado diretamente por Z2 dividido por Z1. Se a gente divide 63 por 21, vamos encontrar um I igual a 3, a nossa relação de transmissão. Observe que a tangente de γ2 é igual a Z2 sobre Z1, que é igual à nossa relação de transmissão que nós já fizemos, que é 3. Se a gente pega aí a tangente de γ2 igual a 3 e calcula o arco tangente, que na tua calculadora tem uma tecla lá, tangente a -1, você vai pegar o inverso, normalmente aperta Shift e coloca aí tangente a -1, que está logo aqui embaixo nessa tecla, de 3. Ou seja, qual o ângulo que a tangente é 3? O arco tangente de 3. Você vai encontrar aí um ângulo de aproximadamente 71,57 graus. A gente vai fazer o mesmo procedimento agora para determinar o ângulo do pinhão. Observe que é sempre bom começar pela coroa, uma vez que na próxima aula a gente vai calcular quando o ângulo não é 90 graus, então aí vai ser muito importante começar sempre calculando o ângulo do cone primitivo da coroa. Para o peão ficar fácil, é só fazer a relação, que vai ser o inverso aí, Z1 por Z2, ficaria 21 por 63. Se a gente dividir por 3, vai dar 1/3. Então, arco tangente de 1/3, você também vai usar a sua calculadora para determinar tangente a -1 e vai encontrar delta 1 igual a 18,43. Se você somar esses dois ângulos, eles têm que dar 90 graus, ok? Que é o nosso ângulo entre os eixos da engrenagem. Uma outra forma de obter o delta 1, a gente sabe que a soma dos dois é igual a delta, que é o ângulo total, que é 90. Se eu já tenho delta 2, basta diminuir 90 menos 71,57 e obter da mesma forma o 18,43. Vamos continuar esse mesmo exercício agora. Vou deixar aqui no canto da tela delta 1 e delta 2 e nós vamos querer determinar a geratriz relativa no diâmetro primitivo, o RA. Nós já vimos que é o dp1 dividido por 2 seno de delta 1 ou dp2 dividido por 2 seno de delta 2. Nós vamos fazer os dois casos, vamos calcular o diâmetro primitivo
de ambas as engrenagens. Então, para o peão, temos o módulo vezes o número de dentes do peão, que é 21. Então, ficamos com o diâmetro primitivo para o peão de 63 milímetros. Já para a coroa, vamos ter o módulo vezes o número de dentes da coroa, que é 63. Ficamos com o diâmetro primitivo 2 de 189 milímetros. Com o valor dos diâmetros primitivos, nós podemos determinar RA. Para o caso do peão, temos aí 63 dividido por duas vezes o seno de ΔI, que está aqui no canto da tela, 18,43. Fazendo essas contas, temos aí um RA de 99,6 milímetros. A partir da coroa, nós temos aí DP2 dividido por duas vezes o seno de 71,57. Se você faz essas operações, vai encontrar o mesmo valor. Também podemos determinar esse comprimento do cone primitivo a partir da fórmula que deduzimos anteriormente, que é dada pelo produto do módulo, que multiplica a raiz quadrada de Z1 ao quadrado mais Z2 ao quadrado dividido por 4. O módulo é 3, então vamos aqui elevar o número de dentes ao quadrado no numerador. Então ficamos com 21 ao quadrado mais 63 ao quadrado. Se você faz essa soma, divide por 4 e tira a raiz quadrada, além de multiplicar por 3, também vai encontrar uma geratriz relativa no diâmetro primitivo RA de 99,6 milímetros, ok? Na próxima aula, a gente vai fazer um exemplo e nós vamos determinar ΔI e ΔI para um ângulo diferente entre eixos de 90 graus. Gostaria que você deixasse nos comentários aquilo que mais chamou tua atenção nessa aula. Aproveita também, deixa uma dúvida ou curiosidade sobre este assunto. Eu vou encerrar citando Isaías 40, versículo 4 e 5, que diz: Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas e a glória do Senhor será revelada. E juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala. Selá, forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.